Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre a série da Sabrina, sobre a nova temporada da série da Sabrina na Netflix. Confesso a vocês que eu não assisti essa terceira temporada, porém minha esposa assistiu e de vez em quando eu estava dando uma olhada aí. Então eu não acompanhei essa temporada completa, mas eu vi alguns episódios assim aleatórios e eu consegui pescar algumas coisas interessantes para a gente comentar aqui no vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a série da Sabrina é que, ao contrário da maioria dos ocultistas que se pronunciaram ao respeito da série da Sabrina, eu não vejo essa série com maus olhos, tá? Eu até curto, eu acho interessante a proposta, eu acho que a execução é interessante na medida do possível. Então, eu não tenho uma imagem negativa dessa série. Eu acredito que é uma forma de entretenimento, né? A gente tem que entender que a Sabrina é uma forma de entretenimento. E, como toda forma de entretenimento, ela segue aí um roteiro, ela segue uma abordagem, ela tem uma metodologia para acontecer, né, que casa aí com outras séries, com outras coisas iguais. Então a estrutura da Sabrina, ela segue um padrão bem definido, né? Então não se trata de uma série, não se trata de um documentário, não se trata de uma série para você aprender coisas, é uma série para se divertir, né? Então a gente tem que deixar pontuado isso, que a Sabrina é para diversão e para entretenimento. E como tal, segue o modelo, segue a chave desse tipo de programa, né? Então a primeira coisa que você tem que entender para curtir a Sabrina, curtir essa série da Netflix, é isso, né? Que é uma série de entretenimento e não um documentário sobre bruxaria, né? Deixando isso aí claro, a gente tem que entender, como eu disse, que a série ela segue um modelo proposto para esse tipo de programa. Então, o que que acontece? Vocês devem reparar, né, que o americano, o norte-americano, ele gosta muito desse tipo de série estudantil, né? Então, você pega Riverdale, você pega, para os mais antigos, High School Music, você pega Buffy, Caça-Vampiro, enfim, várias séries ali americanas abordam esse universo estudantil. E a Sabrina não sai desse roteiro, né? Ela segue essa estrutura acadêmica, essa estrutura do colegial norte-americano, tá? E para quem não sabe, a série ela é inspirada, levemente inspirada nessa HQ, né? E a HQ, na minha opinião, é infinitamente superior, né? A HQ ela tem uma pegada de terror, né? Na Sabrina tem essa pegada, mas ela é muito diluída, né? Ela é feita para adolescentes, ela é feita para jovens, né? Então, o terror é sutil na série da Sabrina, apesar de um momento ou outro que você tem uma pegada mais um pouco pesada. A maioria do tom da leve é série, diferente da HQ, que é um tom mais sombrio mesmo, é um tom é, mais cruel, digamos assim. A HQ é mais cruel do que a série. Outra coisa que incomoda bastante as pessoas que assistem a Sabrina é que a Sabrina tem uma pegada, um viés político bastante intrínseco à obra, né? Então, eles defendem bastante aí agendas, a causa feminista, né? Ideologia de gênero, conflitos de classe, tradicional, né? Conservadores, conservadorismo versus os liberais, né? Então, a série está toda hora abordando, às vezes de maneira sutil, às vezes de maneira não tanto, essas questões políticas e ideológicas. Então, isso aí está muito presente na obra. Então, se vocês
se incomoda com esse tipo de conteúdo, então você vai se incomodar muito com a série da Sabrina, porque a Sabrina aborda aí bastante essa questão ideológica. Mas vamos falar aí de ocultismo, né? Por que que eu tô trazendo a Sabrina aqui? Porque eu não vou dar spoiler, mas nessa temporada eles expandiram um pouco a mitologia do inferno e quiseram abordar melhor, né, a mitologia do inferno. E eu acho que aí eles poderiam ter feito algo um pouquinho melhor. Como eu disse, o programa ele é feito para um público específico, então eles têm certas limitações, eles têm que apresentar as coisas de uma maneira é, pré-determinada para agradar esse tipo de público, né? Mas eu acho que ia ser muito mais interessante se eles tivessem lido esse livro aqui, ó, do meu amigo Bruxo Fagundes, do Antônio Fagundes Filho aí, ó. É, se eles tivessem lido esse livro, eles teriam feito aí eles teriam muitas ideias para desenvolver muito melhor essa mitologia do inferno e eles poderiam aí acrescentar muito coisas bem interessantes que certamente caberiam aí na obra da Sabrina. Então, assim, os produtores, os roteiristas da Sabrina, eles estudaram ocultismo, sim, tá? Eles têm noções, eles têm alguma noção. Eles fizeram um estudo prévio sobre ocultismo e sobre magia e encaixaram aí dentro desse universo fantástico e mágico deles, né? O que incomodou muitas pessoas nas primeiras temporadas é que eles abordaram a visão da demonolatria, né, na série da Sabrina. E eles tentaram corrigir um pouco isso na terceira temporada, pegando mais lances do paganismo e também do voodoo, né? Então eles tentaram contrabalancear isso. Mas eu acredito que aqui na dinâmica do inferno, na interação das entidades com as entidades demoníacas, se eles tivessem consultado o livro dos demônios, eles teriam uma base para fazer algo muito mais interessante, tá? Que não fugiria tanto dessa proposta jovem deles e tal, mas mesmo assim, na minha opinião, eles abordaram o inferno de uma maneira bem superficial e de uma maneira até um pouco infantil demais, né? Eu sei que a série é para um público específico, mas eles poderiam ter abordado esse inferno de uma maneira um pouco mais é, com base aí nas mitologias e com base nas obras que a gente tem, né? Por exemplo, eles poderiam ter pego o Inferno de Dante, né, como uma referência bem interessante, né? Até tem algumas coisinhas ali que eles pescaram, mas foi muito superficial. Se eles tivessem pego toda aquela ideologia dos círculos infernais, eu acho que a obra seria muito mais interessante. Ou aqui, né, como eu já disse, o Livro dos Demônios é o livro aí, um dos melhores livros de demonologia que você vai encontrar aí na literatura mundial. E o livro é em português, então, pô, vocês estão perdendo, né? Quem gosta de demonologia, quem gosta dessa questão das estruturas infernais, de como o inferno se organiza, é, é a obra que eu aconselho, tá? Então, se os produtores, os roteiristas da série tivessem consultado essa obra, ou mesmo obras mais famosas na literatura mundial, como O Inferno de Dante, eu acho que seria muito mais interessante, tá? Mas, enfim, resumindo o que eu achei dessa temporada, pelo pouco que eu assisti, achei interessante. Eu vou pegar para assistir ela melhor depois e aí eu faço uns vídeos comentando coisas mais específicas. Eu não quero dar spoiler aqui, que acabou de sair essa temporada, mas eu acho que tem um caminho interessante aí que eles podem abordar, ainda mais quando eles começaram a juntar essas outras mitologias, essas outras culturas. Então eles pegaram um pouco de bruxaria tradicional, do paganismo, pegaram um pouco do voodoo, e eu acredito que eles têm muito material aí para fazer algo legal, algo bacana. É, coisas que as pessoas não gostam, mas que eles fazem, eles respeitam muito a tradição mesmo, eles respeitam muito, igual.
as pessoas, os bruxos ficaram muito incomodados que tinha toda uma pegada cristã, uma pegada maléfica, né, nas entidades, na primeira temporada e na segunda, né? Mas existem grupos que cultuam as forças de demonologia, de demonolatria daquele jeito que mostra na série, né? Então, eles fizeram uma pesquisa assim, existem grupos que cultuam as forças daquela maneira, tá? Errado ou certo, existe. Então você vê que eles não inventaram aquela estrutura, eles pesquisaram e viram que existem grupos aqui. E eu acredito que eles tenham estendido essa pesquisa e estejam, tenham visto o feedback da comunidade pagã e acrescentaram novos elementos nessa temporada. Então você vê que tem Hecate, né? Eles começaram a puxar outras entidades de outras mitologias, tá? Então é isso aí. Sou Ricardo Tchaikovsky. Se você gosta da Sabrina, se você gosta dessa série, e você quer estudar o ocultismo aí de uma maneira séria, quer saber diferenciar o que é ficção do que é realidade, considere entrar para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. A gente estuda demonolatria, a gente estuda voodoo gnóstico, a gente estuda a arte da feitiçaria, tá? Esse mês aí, se você se inscrever esse mês de fevereiro, você ainda vai ter acesso ao curso básico de Goécia, né? Então, todos esses temas já apareceu ali na Sabrina e todos esses temas nós estudamos. Esses e outros temas, tá? Então, o link vai estar na descrição. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e depois eu vou assistir essa temporada e faço uma análise melhor, tá? Isso aí é só uma prévia, um gostinho, tá? Sou o Ricardo Tchaikovsky, força e honra.